O que é esse tal de ansiedade? Esse tal de ansiedade, que é o mal que afeta aí a humanidade, né? Principalmente nesses últimos anos. A ansiedade, chamado dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, como uma psicopatologia, tá? E nós temos a ansiedade normal e a ansiedade, vamos dizer assim, patológica. Só que isso eu gostaria que a doutora, aí, quando entrasse, falasse um pouquinho mais com profundidade sobre esse assunto, né? Porque o nível de ansiedade normal é aquela, por exemplo, causada pelas nossas preocupações. Quando a gente se preocupa com alguma coisa que está acontecendo à nossa volta, essa é uma preocupação normal e que faz parte do nosso contexto, né? Às vezes você está preocupado com um relacionamento novo que você está entrando, né? Por exemplo, preocupação às vezes com situação financeira, mas é uma preocupação que causa uma ansiedade, mas uma ansiedade, inclusive, positiva, que permite que a pessoa se movimente para resolver aquele problema. Não é uma ansiedade patológica. A pessoa tem a sensação, mas ele controla aquilo, ele não fica paralisado, não tem perdas maiores, né? Por exemplo, nervosismo é outro componente da ansiedade. Por quê? Porque, às vezes, você vai fazer uma apresentação nova, você vai apresentar em público, você vai dar uma entrevista, tudo isso faz parte, né, do contexto, principalmente se for a primeira vez, a pessoa fica um pouco ansiosa, porque um pouco de nervosismo traz ansiedade, mas é algo que a pessoa consegue ultrapassar, consegue buscar fazer aquilo que ela se propõe a fazer sem paralisação, né? Ou seja, por exemplo, vamos ver, às vezes pode acontecer a pessoa ter uma crise de ansiedade, pode, né? Porque às vezes dormiu pouco durante a noite, por alguma razão, às vezes tem filho pequeno, teve que cuidar desse filho e dormiu pouco, e aí no outro dia tem um trabalho árduo pela frente. Então, tudo isso traz um nível de ansiedade que é razoável, não paralisa a pessoa. É dita uma ansiedade normal, tá? Agora, quando traz também, por exemplo, medo, né? Quando a pessoa está com medo de alguma coisa, tem gente que tem medo de altura, medo de lugar fechado e etc. São as famosas fobias, mas a pessoa não fica paralisada com relação a isso. Então, a pessoa fica funcional. Mas aí eu vou passar para aquela ansiedade mais patológica, que normalmente tem a ver com... Normalmente, a ansiedade normal, ela tem envolvido, a pessoa tem uma sensação. Tem uma sensação e tem um pensamento, né? Que ela está envolvida naquela atividade, naquela apresentação. Então, tem a sensação e tem o pensamento envolvido. Agora, já quando passa a ser patológico, tem além da sensação, tem o pensamento e tem o comportamento envolvido. E aí fica algo mais complicado. Por exemplo, a pessoa não para de preocupar. Fica com o pensamento acelerado, aquela sensação, e o comportamento dela está aglutinado com isso aí. Então, isso já passa a ser uma ansiedade patológica, uma ansiedade paralisante. A pessoa, muitas das vezes, o foco fica baixo, a pessoa não consegue ter foco naquilo que ela quer fazer, naquilo que ela quer comunicar, naquele projeto. Uma das características da ansiedade lógica é a procrastinação. A pessoa passa a procrastinar, se deixar para depois, empurrar com a barriga. Isso é um sinal que está um processo de ansiedade bastante avolumado, que a pessoa está tendo perdas, né? Qual o percentual, se fosse botar um percentual, nada oficial, mas qual o percentual de transtornos de ansiedade dentro da
quantidade geral de pacientes que você atende? Ou seja, Que eu atendo? cada 10 pacientes que chegam, quantos dizem, olha, eu tenho estado muito ansioso? 100%. Praticamente 100%. toda situação que a pessoa busca um auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra, tem envolvido a ansiedade. Pode ter outras coisas, inclusive depressão, mas o processo de ansiedade também está aí. Porque a ansiedade ela é multifacetária, porque tem várias causas. E isso leva a pessoa, inclusive um processo de ansiedade prolongado, de ansiedade crônica, pode levar a pessoa a um quadro de depressão por isso. Então, normalmente, por isso que eu falei 100% dos meus pacientes têm algum nível de ansiedade e alguma reclamação dentro desse contexto, tá? Conforme eu estava falando, muitas pessoas trazem situações, por exemplo, que está com baixa capacidade de ter foco naquilo que ele faz. Procrastinação, conforme eu falei, não consegue relaxar. Tem muitos pacientes que buscam uma terapia porque dizem, eu não consigo relaxar. Eu deito à noite e minha mente parece que não para, fica pá. Isso é sintoma de ansiedade, ou é um transtorno de ansiedade, ou é uma ansiedade mais, vamos dizer, que traz prejuízos para ele, entende? Então, esse é um dos casos importantes aí da ansiedade.